Salve, salve moçada da Soft Blue, tudo certo com vocês? André Milani aqui, com o Carlão de volta aqui. E aí, tudo certo? Beleza, cara? Vamos para mais um webinar hoje? Vamos lá. Com um convidado super especial para falar com vocês, né, sobre um tema que é recorrente entre vocês, que sempre aparecem lá na nossa caixa de atendimento. Pessoal que tem, às vezes, uma dificuldade em estudar programação. Por que será que essas dificuldades existem? Será que as pessoas estão fazendo isso do modo certo, né? Estão tentando aproveitar ao máximo aí os materiais e tudo mais. Então, trouxemos uma pessoa para falar sobre esse tema com a gente. Cláudio, se apresenta aí para os alunos da Soft Blue, que eles estão querendo saber como é que você vai resolver esse problema na vida deles, cara. Vai lá, Cláudio. Vamos lá, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Vou me apresentar aqui para vocês. Bom, jogaram o pepino na minha mão, né, para poder tentar resolver esse problema, mas eu vou ajudar vocês, tá, com o que eu puder, passar minha experiência como empresário, como gestor, para vocês terem o melhor resultado possível. Me chamo Cláudio Tourinho, eu sou empresário e sou também mentor de líderes e empreendedores. Ajudo pessoas a construírem seus negócios na internet e crescerem e escalarem essas empresas, principalmente organizando seus times e toda a parte de gestão financeira e gestão organizacional. E hoje o pessoal me convidou aqui para falar um pouco sobre foco e também sobre produtividade, né? Que é um assunto muito importante, porque se a gente não tiver foco e não tiver produtividade, a vida vira um caos, né? Então já temos uma bagunça, precisamos organizar isso aí para poder render muito mais. Obrigado pelo convite aí, meninos. Vamos tocar o terror aí e fazer acontecer. E nesses mais de 10 anos de Soft Blue, né, o que a gente já escutou de gente, né, que está sempre perdido, que o cara não consegue focar. Meu Deus, é muita coisa para estudar, a área de programação evolui muito rápido, eu não sei o que fazer. E aí, de repente, a pessoa vê que está só correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar, e aí se frustra, e aí faz com a grande maioria que muda de área, né? Vai embora, acaba desistindo. O tema já não é simples. Aí tem gente que fica, pô, mas como é que eu vou aprender 3 linguagens de programação ao mesmo tempo? Eu não consigo aprender uma, né? Então, assim, tem que seguir alguns passos para que isso aconteça, né? É muito Como é que louco, é, né? Cláudio, esse pessoal que tem aí muita... Nesse mundo que hoje em dia, assim, tem muita informação, né? O mundo já era um caos antes. Você falou que tá um caos, para mim já era há muito tempo. E hoje, tipo, é o WhatsApp batendo no celular, é a gente ligando, é rede social, é TV, é mãe, é o cachorro. Como é que o pessoal faz hoje em dia, cara? Agora é o home office ainda, né? É o home office, né? E aí a pessoa traz para dentro da casa dela a desorganização que estava na vida, né? Eu costumo falar que nós somos um reflexo de tudo que acontece nos nossos negócios. Então, se o trabalho está desorganizado, se as tarefas estão desorganizadas, é porque a vida pessoal está desorganizada. Então, assim, a gente vai falar desse tema, um tema importante. Eu acho que cada dia que passa o fluxo de informação é maior, não é só na área de vocês, na nossa aqui também, a informação cada vez aumenta mais e a gente tem que saber filtrar aquilo que realmente, né, dá resultado na nossa vida. Então, não é muito sobre fazer muitas coisas, mas é fazer as coisas direcionadas para ter um resultado maior. E a gente vai falar sobre isso aí hoje. Beleza, então, Cláudio. Você está com uma apresentaçãozinha aí que você preparou para a gente? Como é que estamos nessa Vamos fase? lá, é só para a gente guiar aqui, galera. Não é nada demais, não se preocupem, não temos nenhuma formalidade aqui. Eu só quero falar. Legal que você falou assim, ó, o problema começa pela pessoa. Isso aí, para mim, já começa a fazer sentido, cara. Acho que eu estou incluindo hoje aqui também, cara. É muito louco isso, né? Porque a gente tende a achar muito que o problema está no fluxo de informação. Mas o problema ele começa dentro da nossa mente. Então, a gente separou aqui alguns temas, obviamente, que a gente vai falar hoje aqui para vocês, principalmente focado no que foi feito na pesquisa, ou seja, as maiores dores de todos vocês aqui. E o que a gente vai aprender aqui hoje nessa aula de 60 minutos aqui, né? A gente vai aprender como você pode desenvolver o foco, né? Ser mais produtivo no seu dia a dia. Como que você pode parar de procrastinar, que eu acho que isso aí é o grande problema, né? A pessoa começa alguma coisa e ela sente que, nossa, mas tem alguma coisa me puxando para trás, tem alguma coisa me impedindo, como é que eu consigo parar, né, de procrastinar e deixar para depois? Como que você cria uma rotina de sucesso, né? Porque, como eu disse, o problema é um problema pessoal, não adianta só você querer, vamos fazer matriz de Eisenhower. A gente vai ver ela aqui hoje, nível, né, mais leve, mas não adianta. Se você não se organizar na sua vida pessoal, nada vai mudar, você vai continuar tendo problema com produtividade e foco. E para finalizar, como é que você mantém essa consistência, né? Como é que você mantém esse pensamento positivo ao longo de um tempo? Porque às vezes você entra numa rotina que é mais longa, um jogo de longo prazo, e você está ali com um projeto mais de longo prazo, e você não consegue manter essa rotina, não consegue manter essa produtividade. Então é isso que a gente... Cair a motivação, né?
Porque as pessoas elas acabam perdendo essa motivação ao longo do tempo e confiam muito numa coisa chamada força de vontade. E a gente vai ver aqui hoje que você não pode confiar na força de vontade, você não pode confiar na sua disciplina. Para você desenvolver, né, esse foco, essa produtividade, você tem que mudar alguns aspectos. Então, começa mudando você, para depois isso estar mudando também no seu resultado, na sua produtividade, na sua empresa, nos seus resultados, no seu trabalho. Então, vai mudar em tudo que você estiver fazendo. Tá? Seja num trabalho, seja numa empresa, seja ali no que for, na sua vida pessoal, relacionamentos, isso aqui afeta tudo. Tá? Basicamente, é a base para você realmente ter resultado na vida. Legal. Essa promessa é muito grande, viu, galera? Mas basicamente é isso que a gente vai ver hoje. Não, é muito então importante. Vamos lá. Na verdade, os programadores aí que a gente conhece, né? Nossa, quantos deles não sofrem desses problemas todos aí? Pois é. Isso arrasta muito tempo, né? É verdade, é bem complicado. Então vamos lá. É bem puxado, um fluxo muito grande, né? As coisas aí que também quero aplicar isso na minha vida. Eu quero organizar os horários da vida. Isso tá meio complicado. Organizar os horários. Então vamos lá, galera. Olha, meu objetivo aqui com essa aula não é acabar com toda o tema, né? O que a gente quer, na verdade, é se organizar para poder aplicar aquilo que faz mais sentido, que gera mais resultado. Então, se a gente conseguir gerar o máximo de resultado possível com um fluxo pequeno de informação, você vai ter um ganho muito grande na sua produtividade. Vai melhorar tudo que você está fazendo, mas tem que aplicar, tá bom? Então, eu costumo falar que o aprender está no fazer. Não adianta nada escutar o que eu vou falar aqui hoje se você não aplicar os conceitos que a gente vai aprender aqui. Beleza? Beleza. Galera. Bom, primeiro ponto, né? Como é que você pode desenvolver foco e produtividade? E aí eu gosto muito de trazer esse... É um dos livros que eu vou indicar hoje, tá lá pro final, eu vou falar qual é o nome dele. Mas tem um autor chamado Gary Keller, ele fala assim, se todo mundo tem o mesmo número de horas por dia, por que algumas pessoas parecem fazer muito mais do que outras, né? Eu acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer, porque a gente tem a falsa sensação que nós somos pessoas extremamente ocupadas, mas quando a gente olha os resultados concretos, né, você vê que pessoas têm mais faturamento, têm mais resultado, conseguem organizar melhor a vida, têm mais tempo de qualidade com a família, têm mais tempo de qualidade com seus amigos, conseguem colocar o lazer. Como que isso pode ser verdade, sendo que tem pessoas que não têm tempo para nada, pessoas que trabalham 20, 25 horas, assim, viram madrugada e, não tem tempo para fazer nada. Então, tem algum problema. Então, a gente vai descobrir que problema que é esse aqui hoje. Faz sentido. Bom, e aí, a gente tem aqui, eu quero falar sobre esses 5 principais tópicos muito importantes para a gente poder consolidar esse aprendizado, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar de tudo é para você ter prioridade. Ah, Cláudio, mas é muito difícil, porque eu tenho uma lista de tarefas enormes, e aí eu pego a minha lista de tarefas e tem 1 milhão de tarefas, e todo dia que parece que tem mais coisa, e o negócio parece que nunca termina. E aí você vai ficando naquele fluxo de informação doido, e cada dia que passa tem mais coisa para fazer, e quando você olha, você está atrasado. E aí você tem a sensação de que você não produz, e quanto mais tempo passa, pior, né? Você vai ficando em desespero total. As tarefas que eram importantes, você vai deixando para depois. As tarefas que eram completamente irrelevantes, mas urgentes, você traz como prioridade e aquilo vai virando um caos. E essa é a rotina de, 97% das pessoas. É quase todo mundo mesmo tá nesse caos, nessa bagunça. E aí é a hora da gente ter uma palavra muito importante que é clareza. Tá? Você tem que ter definição de prioridade. Então, eu falei do livro do Gary Keller, eu gosto muito do Gary. Aliás, é um dos livros mais importantes que você pode ler na sua vida. E esse livro eu vou indicar no final da apresentação, então suspense aí para vocês ficarem até o final. Então, basicamente, esse livro, ele fala uma coisa muito importante, que é você precisa definir prioridades, tá? A gente tem uma coisa que chama matriz de Eisenhower, eu vou explicar para vocês, mas o ponto principal aqui é que quando você tem uma lei universal, tá? Que é o princípio do 80-20, em que 20% dos seus esforços vão direcionar 80% dos seus resultados. Então, o que isso significa? Que da sua lista de tarefa, tem coisas lá que você acha que você tem que fazer. Tem coisas lá que você realmente deve fazer. E isso muda completamente a diferença dos seus resultados. Se você pegar hoje uma lista de tarefas, uma agenda, e você tiver lá 30 itens, você vai perceber que somente 20% daqueles itens são importantes. E você vai perceber também que 20% desses itens são os que produzem maior resultado na sua vida. Então, o que acontece é que você tem uma falsa sensação que, se você cumprir todos os itens, você vai estar progredindo, quando, na verdade, é o contrário.
Se você fizer todos, você vai estar regredindo. Então, isso é uma coisa muito importante. É difícil das pessoas entenderem. Então, assim, eu estou tentando assim, explicar de uma forma mais fácil. Mas, basicamente, eu quero dizer que você é uma pessoa, no geral, em 97%, improdutiva porque faz muitas coisas. Eu estou querendo dizer que quanto mais coisas você faz, menos você vai ter resultado. Basicamente, é isso que eu estou dizendo para você. E eu sei que pode chocar, porque você vai falar, mas como assim? Esse cara está falando que eu tenho que fazer menos. Exatamente, eu estou dizendo que você tem que fazer menos. Então, você tem que definir prioridades. O que eu quero que você faça nesse momento é olhar para as suas atividades e perceber quais atividades estão gerando mais resultado. E aí você vai fazer um mapeamento. Ou seja, por exemplo, você tem uma lista com 10 itens. Um dos itens é, por exemplo, acordar e fazer uma planilha. Será que esse planilhamento pela manhã, ele é mais importante do que os outros itens da sua lista? Se ele for muito importante, você sempre vai começar fazendo ele, porque ele vai gerar mais resultado. Mas às vezes você tem uma outra tarefa ali, que é, por exemplo, responder um e-mail. Talvez esse e-mail não seja tão importante quanto o planilhamento, mas você foca no e-mail porque ele é mais fácil. Então, ele é mais gostosinho. Então, você sempre vai buscar fazer aquilo que é mais fácil. Né? O seu cérebro ele detesta coisas difíceis. Ele quer o que é mais simples, o que é mais fácil de fazer. Então, você tem uma tendência natural à procrastinação. Tá? Você tem uma tendência natural de fazer o que é mais gostosinho, o que é mais fácil, porque você recebe uma recompensa imediata, que é, mandou um e-mail, acabou, olha, um item a menos para você riscar na lista. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça para você se tornar mais produtivo é que você elimine 80% da sua lista. Tá? Então, se você está aí desesperado com um monte de coisa que você tem para fazer, primeira coisa, aonde que vai gerar mais resultado, limpa esses 80% e foca em executar os outros 20%. E eu tenho certeza que nesse ponto você colocou prioridades. Essas prioridades vão facilitar todas as outras coisas, porque existe um outro princípio associado a isso aqui, que é o seguinte, meninos. Quando você faz esses 20%, tá bom? Ou seja, quando você executa 20% da lista e elimina os outros 80%, os outros 80% vão se tornar muito mais fáceis de serem executados. É como se você pegasse uma coisa que vai gerar tanto resultado que as outras coisas vão ficar mais fáceis de serem feitas. Então, você ganha produtividade. Então, esse é o primeiro princípio do foco em produtividade, é você focar naquilo que é prioridade para você. E aí você tem a lei de Pareto para te ajudar a definir essas prioridades e, efetivamente, com mais prioridade, você tem mais resultados. E aí você vai ver esses resultados em tudo. Você pode fazer isso no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu emprego, em qualquer coisa, nos seus negócios, qualquer coisa. Quando você define prioridade, você tem mais resultado. Da onde que eu tirei isso, tá? Quando eu comecei o processo, né, há 6 anos atrás eu comecei meu processo de mudança. Eu acho que é importante falar isso aqui para vocês entenderem como que foi para mim, tá? E eu era uma pessoa muito complicada, assim, eu tinha muitos problemas, né? Eu perdi meu pai com câncer e foi um momento muito complicado na minha vida. E nessa época eu entrei numa dívida de quase 100 mil reais. Então a minha situação financeira era uma situação financeira muito complicada, muito complexa. E para piorar, eu entrei em depressão, aumentei meu peso, eu estava realmente assim no fundo do poço. Mas nessa época eu tinha um desejo de mudar minha vida, de reestruturar as coisas da minha vida para poder crescer. E esse desejo se tornou tão forte que eu fui em busca do meu sonho, que era de ser um empreendedor e ajudar as pessoas a prosperarem. Porque eu tive tantos problemas e fui tão humilhado que eu não tinha dinheiro, que aquilo passou a ser minha missão de vida. Ajudar as pessoas a crescerem os seus negócios. E ao longo dessa jornada, foram 6 anos, quase 7 anos, né? Estamos chegando em quase 7 anos de transformação em muitos e muitos treinamentos dentro e fora do Brasil. Eu fui estudar com Tony Robbins, com Tim Havecker, eu estudei, eu fiz muitos cursos e formações dentro do Brasil com o Randy Stefano, na ICI, eu fiz formações de coach, de PNL, de hipnose, neurociência cognitiva, neurociência do consumidor, eu busquei me especializar. E conforme eu ia estudando, eu ia aplicando aquilo na minha vida, e eu saí de um cara completamente perturbado, cheio de problemas, que não conseguia produzir, que não conseguia prosperar, para uma pessoa hoje com 5 empresas, todas essas empresas gerando múltiplos 6 dígitos por mês. Então, assim, foi uma mudança muito grande em um curto período de tempo. Então, tudo que eu ensino aqui para vocês, tudo que eu coloco, são coisas que eu aplico na minha vida. São coisas que eu coloco nas minhas empresas, nos meus colaboradores e que realmente dá resultado. E eu posso garantir para você que esse princípio do 80-20 foi uma das coisas que me deu resultado lá atrás. E por isso que é importante se aprender ele. Tá? Só para contextualizar o porquê que eu trouxe ele aqui hoje. Então, não subestime as leis universais, elas são extremamente importantes.
Então, quando você coloca o foco, a coisa é muito mais fácil. Você consegue progredir muito mais. E aí você pode entrar, né, numa ilusão que o seu cérebro criou, que a sua vida criou, de que você é multitarefas. Porque as pessoas pensam assim, por exemplo, eu tenho muitas coisas para fazer e eu tenho 24 horas, então eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, que aí eu dou tempo de terminar tudo. E aí a pessoa está aqui no telefone, enquanto ela está fazendo ali, está mexendo no WhatsApp, está respondendo no Instagram. Ao mesmo tempo ela está respondendo no e-mail, você está dividindo o seu foco. O cérebro, ele é menos produtivo quando você divide o foco, quando você divide a sua atenção. Inclusive, existem estudos científicos que comprovam que se você dividir duas atividades, por exemplo, e sejam atividades simples, você demora 25% a mais de tempo para realizar as duas atividades. Se você estiver fazendo uma atividade complexa, você vai demorar mais de 100% do tempo para fazer uma atividade complexa. Então, você tem a falsa sensação de que você está sendo mais rápido, mais produtivo, quando, na verdade, você está sendo extremamente improdutivo. E aí existem partes do seu cérebro que vão ser ativados quando você está fazendo multitarefas. E o que vai acontecer? É como se fosse um shift. Você vai trocando o seu foco. E nessa troca, você tem um gap, que é um tempo que você perde para o cérebro associar a outra informação. E aí você vai perdendo. Então, se você faz duas coisas, você perde. Se você faz três, você perde mais ainda. Até chegar a um ponto que você é improdutivo. Então, a produtividade, ela está muito associada a essa única coisa que realmente dá resultado. É você encontrar aquela coisa que realmente faz sentido, aquilo que você gosta e que vai produzir um resultado, seja ele qual resultado for. Às vezes você quer ser mais produtivo na sua empresa, no seu trabalho, em algum tipo de pesquisa que você está fazendo, mas às vezes você quer simplesmente ganhar mais dinheiro, às vezes você quer empreender. Eu não sei qual que é o seu objetivo, mas eu posso te garantir que se você tiver foco e escolher poucas atividades, você vai estar saindo e largando na frente da grande maioria das pessoas. Então, eu quero desmistificar essa questão do cérebro multitarefas para que você não se perca no meio do turbilhão de informações. Então, por exemplo, uma pergunta que surge muito, né? Ah, Cláudio, mas eu tenho muita informação e eu não consigo lidar com ela. É por isso que você tem que fazer um filtro. Você pode aplicar o 80-20, inclusive na informação que você recebe. Será que é necessário eu estudar toda essa informação que eu estudo? Será que é necessário eu aplicar tudo que eu estou aprendendo? E aí você tem que saber que para cada 1 hora de estudo, você precisa de 20 horas de prática, para que você possa associar dentro da sua mente aquele conhecimento. Então, quando que ele se torna verdade? Quando você executa. E é por isso que você tem que ter muito cuidado com o seu tempo. Porque essas 20 horas de execução, se você dispersar, você não vai conseguir crescer. E aí você pode fazer um exercício simples, que eu falo até com os meus alunos para fazer, que é analisar os últimos 5 anos e perceber qual foi o seu crescimento. Será que você realmente teve um crescimento? E quando você mapeia, né, aquilo que aconteceu com você nos últimos 5 anos, você consegue saber exatamente se você teve uma falsa sensação de crescimento e de melhora, ou se você realmente cresceu e melhorou. E aí você vai saber se você está dando passos, né, rumo a seus sonhos e objetivos. Caso não, galera, eu convido você a começar a pensar por essa ótica. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E aí a gente entra na força de vontade, né? O que é a força de vontade? Muitas pessoas acreditam que a força de vontade é um recurso que você pode o tempo inteiro utilizar dele. Mas a grande verdade é que não. A força de vontade é como se fosse uma bateria de um celular. Então, você acorda de manhã, você renovou. Mas ao longo do dia, ela vai acabando. Então, se você dispersa a sua força de vontade, né, por exemplo, coloca a força de vontade em uma tarefa, depois coloca em outra, e aí você já está de saco cheio, coloca em mais uma, você vai perceber que o seu nível de estresse vai aumentar, tá? E o seu nível de energia vai diminuir. Você vai ficar mais estressado e com menos energia. E vai chegar um ponto em que você não vai absorver. O seu cérebro, ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. Então você tem que trabalhar de acordo com ele, ajudando ele a te dar mais coisa, a fazer você performar melhor. Então, se você está baseando, né, o seu crescimento, o seu aprendizado em força de vontade, você não vai conseguir crescer muito. Você vai ficar preso, você vai ficar perdido. Então, toma muito cuidado com isso, para que você entenda que esse é um recurso esgotável e que você precisa direcionar esse recurso, mais uma vez, àquilo que realmente vai dar resultado para você. Se você coloca o seu foco em uma atividade e essa atividade gera muito resultado, acabou. Você vai ter resultado. Às vezes você está direcionando o seu foco, sua força de vontade para uma atividade que tanto faz, tanto fez. Não vai mudar nada na sua vida. Mas você está ali colocando seu foco
e fluxo de informação, assistindo jornal, assistindo televisão, né? Você tem que limpar a sua mente, deixar entrar só o que é bom, não escutar as coisas que são ruins. E aí você vai blindando o seu ambiente, né? E aí a gente pode até falar, porque na pandemia, né, o pessoal tá todo mundo em home office, e aí tá se perguntando, né, como que eu consigo ser focado e organizado dentro do meu home office? Da mesma forma que eu falei aqui, com prioridades. Então, se você tem um ambiente que tem um monte de coisa, um monte de informação, um monte de planilha, um monte de computador, um monte de coisa que você não vai usar, você vai ficar dispersando a sua atenção. Então, o que eu sempre falo é mantenha um ambiente organizado, um ambiente com só o que interessa para o seu trabalho, só o que interessa para o seu resultado, e dentro desse ambiente você vai conseguir performar muito melhor do que qualquer outra pessoa. E é claro, se você está de home office, você tem que entender que sua casa é seu ambiente de trabalho. Você não vai, por exemplo, trabalhar de bermuda, de camiseta, de chinelo de dedo. Então, comece, né, a trabalhar o seu cérebro para entender que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório de home office também, mas olha só a minha roupa. Estou organizado, né? É o meu local de trabalho. Então, eu preciso que ele esteja limpo, que ele esteja organizado. E aí você tem que fazer a mesma coisa com você. Será que você está se cuidando para poder trabalhar no seu ambiente, na sua casa? Ou será que você está de qualquer jeito? E lembra de uma coisa muito importante. A produtividade, o foco, ela está primeiro na sua mente. Existe um conceito que é o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Isso é uma lei universal, tá bom? Que é a lei da causa e efeito. Então, existe uma coisa que eu explico que chama o espelho. Aquilo que está acima está abaixo. Então, tudo que você faz reflete naquilo que você está fazendo. Se você é uma pessoa que não cuida de você, que é desorganizada, que a sua casa é uma bagunça, que você está cheio de coisas que não servem para nada, o que vai acontecer com o seu trabalho? Vai ser desorganizado, vai ser uma bagunça e vai ter um monte de coisa que não serve para nada. Então, comece se organizando, blindando o seu ambiente contra esse ruído, contra esse barulho. Então, se uma pessoa entra na sua sala, você está estudando e a pessoa abre o negócio, vai te atrapalhar. Se toda hora toca uma campainha, se o telefone toca, vai te atrapalhar. Então, você tem que blindar, desligar telefone, desligar celular, estar em um ambiente que você precisa estar completamente focado. Mas, Cláudio, e se eu trabalhar com celular? Beleza, você pode até trabalhar com celular, mas eu te garanto que tem muitas notificações de WhatsApp que vai chegar aí que não tem nada a ver com o seu trabalho. E às vezes você pode se desfocar por conta disso, né? Pode ser um amigo, pode ser uma namorada, um namorado, uma esposa que está te mandando mensagem, ou algum grupo que está te mandando mensagem e aquilo não está te ajudando a ser produtivo. Então, seja disciplinado dentro da sua residência, ao mesmo tempo que você é no seu trabalho, para você ter mais resultado, beleza? E aí a gente entra no último ponto que eu queria falar nessa apresentação sobre foco e produtividade, que é justamente perguntas poderosas, que é você se perguntar o que é mais importante para você. Então, assim, eu hoje ajudo empresários e empreendedores a crescer e escalar os seus negócios. E um dos maiores problemas que eu vejo, assim, que determina muito o nível de faturamento, é quando você olha para a empresa e a pessoa não sabe se perguntar onde está o foco dela, qual meta que ela quer. Então, é muito comum uma pessoa não ter uma meta diária de vendas, por exemplo. A pessoa não sabe quantas vendas ela tem que fazer por dia, ou não ter uma meta diária de agendamento, não ter uma meta diária de número de leads por dia. Então, a gente percebe que essa pessoa está deixando a vida levar, né? E você não pode deixar a sua vida te levar. Você tem que ter um objetivo único e claro que você quer com tudo que você está construindo. Então, você está fazendo um curso, você está aqui dentro, estudando, aprendendo, melhorando, né, crescendo cada vez mais aqui dentro da plataforma, você tem que entender que isso aqui tem que ser direcionado para um crescimento no mundo real. Então, como é que você pode utilizar todas essas aulas que estão aqui para você crescer o seu nível de produtividade, para você realmente ter resultado, para você conseguir pegar tudo que você está aprendendo aqui e sistematizar de uma forma que a vida se torne mais fácil para você. E se você não tem uma meta, se você não sabe fazer as perguntas corretas, como, por exemplo, quanto que eu quero faturar, o que eu quero fazer por dia, o que é mais importante para mim, qual dessas tarefas são mais importantes, o que eu devo fazer hoje, o que eu devo fazer amanhã, se você não sabe se perguntar isso, você vai ter um problema de direcionamento tão grande que isso vai minar o seu foco e vai minar a sua produtividade. Então, esses pontos aqui, galera, são os principais pontos que você tem que ter para realmente ter resultado e aumentar o seu foco e produtividade. Então, o primeiro tema que eu queria falar aqui hoje é justamente esses cinco itens aqui que são muito importantes, que é tenha prioridade, escolha bem as tarefas que você vai ter, tá?
Entenda o princípio do 80-20, que é a lei de Pareto, ou seja, 20% dos seus esforços geram 80% do seu resultado. Entenda que você não foi feito para ser multitarefas, o cérebro não foi feito para ser multitarefas. Se você for, você vai ser improdutivo, você vai ter que ter mais tempo para terminar as atividades. Força de vontade é um recurso esgotável, ele vai acabar, só direcione ele para coisas que realmente são importantes e comece a se fazer perguntas para que você tenha, obviamente, muito mais resultado e entendimento sobre o que você quer. Então, esse aqui seria o primeiro ponto que eu queria discutir aqui hoje. E tem dica para a gente conseguir melhorar e evoluir nessa parte de perguntas, para conseguir entender, pô, como é que eu identifico o que está me trazendo o que eu quero, o que eu não quero? Eu tenho que ter muito claro isso na minha cabeça, então, qual é o meu objetivo, né? Que muita gente acha assim, eu quero um emprego, eu quero ganhar tanto, quero poder ter uma independência financeira, né? E aí, a partir disso, então, focar nas coisas para identificar o que traz resultado ou não. E só antes, Exatamente. Cláudio, eu só não sei como é que vai ficar o esquema da gravação, porque acho que está compartilhando a tela, né? Então, acho que é bom se compartilhar e acho que o pessoal consegue enxergar você. Eu não sei como é que vai sair depois na gravação, a hora que for. Eu acho que vai sair só a tela do speaker, né? Será? É que como está compartilhando a tela, eu não sei se vai sair você ou a tela. Então, deixa você aí por enquanto, aí você consegue falar, a galera consegue te ver também. Beleza. Então, essa parte aí na aula final. É só cortar, galera. Bastidores. Bastidores. Não, beleza, já parei de compartilhar aqui. E aí eu vou falando e a gente vai tocando. Podemos continuar? Podemos sim, Cláudio. Vamos lá, então. Maravilha, então beleza, galera. Então isso vai ser muito importante para você e obviamente que a gente vai entrar no segundo ponto que a gente vai falar hoje, que é como você pode parar de procrastinar. E aí existe um estudo, né, da psicologia comportamental que vai comprovar uma tendência do cérebro de valorizar muito mais a recompensa imediata do que uma recompensa futura. São vários e vários testes que foram feitos, várias e várias pesquisas mostrando que as pessoas tendem a procrastinar e que elas tendem também a utilizar recompensas imediatas do que uma coisa que seja futura, tá? Vocês podem até procurar na internet, aí tem vários testes, tem o teste do marshmallow, vocês vão ver que legal, mas o mais importante é entender por que isso acontece. Eu costumo falar que o principal ponto da procrastinação é uma coisa que eu chamo de os demônios interiores, tá? E o que é isso, os demônios interiores? É aquela vozinha que fica falando com você quando você vai fazer alguma coisa, né? E aí a gente tem alguns arquétipos, alguns pontos principais que podem acontecer. E o primeiro deles, e vocês vão talvez se assustar quando eu falar, mas eu sei que muitos de vocês têm isso, eu já tive muito isso na minha vida, lá 6 anos atrás, né? E hoje eu eliminei completamente esse primeiro vilão, que é o perfeccionismo, tá? O perfeccionismo é uma forma de procrastinação. Se você for uma pessoa perfeccionista, você vai procrastinar. Eu gosto muito de dar o exemplo da flexão de braço, né? A pessoa vai fazer a flexão de braço, mas ela é uma pessoa perfeccionista. Então, ela vai fazer a flexão de braço e ela para, não, peraí, será que o ângulo entre uma mão e outra tá muito bem estruturado? Será que eu estou usando uma luva correta para fazer a flexão? Aí ele vai fazer a flexão e para, nossa, mas eu não sei se eu estou com o peso ideal. Será que o músculo tem que ser mais aberto? Peraí que eu vou estudar um pouquinho para ver se realmente esse ângulo aqui ele está correto. E aí você pode parar e pensar, esse cara vai inventar várias desculpas para não executar, e aí você para e pensa, quem que vai ter mais resultado? O cara que está ali estudando e que nunca executa e que ele quer ser o perfeito, ou o cara que faz uma flexão de braço todo dia, mesmo que de qualquer jeito ao longo de 30 dias? E a resposta é, obviamente, vai ser o cara que fez 30 ao longo de 30 dias. Então, você tem que tomar muito cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma forma de procrastinar. Você está falando com você mesmo, você está em um diálogo interno com você mesmo, dando desculpas para você não executar aquela atividade. Então, eu não estou pronto ainda, eu preciso estudar mais, acho que eu não sou capaz de fazer. Você está ali colocando caraminholas na sua cabeça, entendeu? E você não faz o que tem que ser feito. Então, a procrastinação, o primeiro ponto é, elimine o perfeccionismo da sua vida. Seja uma pessoa executora, uma pessoa que faz. Você vai ganhar muito mais em termos de sabedoria, você vai ganhar muito mais em termos de conhecimento se você for para o campo de batalha e fazer o que tem que ser feito. Então, se você está procrastinando, eu sei que possivelmente você está. Você está aí procrastinando já tem tempo, já tem muito tempo. Pare de procrastinar e vá direto para o campo de batalha. E lá você vai aprender tudo que você precisa e, obviamente, que você pega o seu estudo, pega os cursos, as formações que você está fazendo, você aplica aqui no campo de batalha e você vai ter muito mais resultado. Eu te garanto
que esse primeiro vilão é um vilão que pode destruir a sua vida. Se você souber utilizar ele de forma correta, que é você ser um cara cuidadoso, mas ao mesmo tempo executor, né? Não é aquele cara que faz tudo desleixado, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que executa muito. Então não é o perfeccionista, mas você vai ganhar muito, beleza? Esse é o primeiro vilão. O segundo vilão é o cara preguiçoso. Eu gosto de falar o preguiçoso, a pessoa fica com raiva de mim. Mas é a pessoa que efetivamente não faz o que tem que ser feito. Então você fala assim, olha, tem um relatório aqui para você fazer. A pessoa fala, eu não vou fazer não, deixa para amanhã, amanhã eu faço. Hoje eu estou extremamente cansado, não vou fazer isso não. Mas amanhã eu prometo que eu vou fazer. E aí você sempre está o quê? Adiando para o dia seguinte. Então, amanhã eu faço, quando você vê, passou um mês e você não fez. Passou um ano e você não fez. Passou 10 anos e você não fez. Eu conheço pessoas que já ficaram 10 anos presas no mesmo lugar que ela estava, porque ela estava procrastinando. Então, a vida foi passando e quando a pessoa percebeu, bateu o senso de urgência, né? Tem pouco tempo de vida, e aí a pessoa desespera e começa a querer correr atrás. Então, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa que agora você está entrando aqui, você está tendo a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Leva a sério, coloque em prática, não deixa para amanhã, utiliza hoje. Não seja o perfeccionista e também não seja o preguiçoso, beleza? O terceiro, que também atrapalha muito, é aquela pessoa que fica se comparando o tempo todo. Então, a grama do vizinho está sempre mais verde, né? Então, ele fala assim, vamos dar o mesmo exemplo da flexão de braço. Ah, eu vou fazer 10 flexões de braço, mas ele faz 30, mas ela faz 40, mas ele faz com peso, mas ele faz não sei o quê. E aí a pessoa fica colocando um monte de comparação e ela nunca faz. Porque ela para, não, ele faz melhor que eu não vou conseguir, então eu não vou desistir, porque né, ele é muito melhor do que eu, ela é muito melhor do que eu, e a pessoa não vai para frente. Então, você tem que entender que a única pessoa que você compete é com você mesmo. Não é com mais ninguém. Não tem outro competidor. Ah, mas Cláudio, mas é concorrência, né? Eu escuto muito assim, como consultor empresarial, né? Às vezes chega uma empresa ou chega um empreendedor e fala assim, ah, Cláudio, mas é a concorrência, né? Você tem que estudar o seu concorrente, mas com um único objetivo, tá? Não é para você ficar copiando ele, nem para você ficar comparando ele. É para você entender o seu mercado, mas ser inovador, ser diferencial. Você fazer uma coisa que realmente é disruptiva. Então, se você fica se comparando, você está atrapalhando o seu crescimento, tá bom? Seja 1% melhor a cada dia e você vai construir coisas incríveis no futuro. Essa é a coisa mais importante que você pode aprender, tá? Cresça 1% por dia. É um novo hábito, é uma nova coisa que você faz que vai mudar o seu jogo. Tem muita gente que chega para mim e fala, Cláudio, qual que é o grande segredo do sucesso, né? Você que é um cara que saiu do nada e conquistou tudo que você conquistou. E eu falo, cara, o segredo do sucesso é ser simples. É você fazer o básico. Não tem segredo, é você fazer o que tem que ser feito todo dia. Ah, mas é só isso? É, só isso. O Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala que as pessoas ricas e prósperas, elas têm um certo jeito de fazer as coisas, né? O T. Harv Eker, quando ele estava no início da carreira dele lá, ele estava pobre, né? Não tinha dinheiro, estava morando com os pais, um amigo do pai dele chegou para ele e falou, Harv, virou para ele e falou assim, eu sei que você está nessa situação difícil, mas eu queria que você entendesse que para você ganhar dinheiro, para você ter sucesso, você precisa saber coisas que você não sabe e fazer as coisas que você não está fazendo. Então, a grande verdade é que é o básico, é o simples, que vai permitir você crescer e você se tornar uma pessoa realmente diferenciada, que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, que vai fazer a diferença no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, com a sua família, nos seus relacionamentos e com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, seja simples, faça o básico, que você vai ser muito grande depois. Beleza? O quarto comportamento é o futurista. É aquele cara que fica assim, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer, eu vou machucar o meu braço. Porque fulano de tal já teve uma lesão assim. E aí ele fica colocando o quê? O medo dentro da cabeça dele. Eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, por exemplo, eu não vou ser rico, porque se eu for rico, alguém vai me sequestrar. Essa pessoa começa a projetar uma situação negativa para o futuro e ela deixa de fazer pensando numa coisa ruim que pode acontecer lá na frente. Quando, na verdade, ela poderia pensar de uma forma positiva, né? Colocando um pensamento positivo no processo de criação. Do tipo, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir melhorar o meu tempo, eu vou conseguir melhorar dentro do meu emprego, eu vou conseguir gerar mais resultado para a minha empresa, eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, ela pode jogar um pensamento positivo, mas ela opta por colocar um negativo. E aí, ela, com esse medo do que vai acontecer, ela cria uma crença de que ela não é capaz, de que ela não deve fazer, porque, no final das contas, ninguém quer ser uma pessoa ruim, né? Então, a gente vê isso muito, né, associado à prosperidade, quando uma pessoa pensa assim, não vou ser rico porque todo rico é egoísta.
E aí o que ela criou? Uma crença de que todo rico é egoísta. Mas se você parar para olhar, você vai ver que as pessoas ricas são as que mais doam, são as mais benevolentes. Você pode associar isso para tudo. Então, se você vai fazer uma tarefa e você pensa em uma coisa negativa na tarefa, você está criando dentro de você um pensamento de que você não é capaz, de que você não é merecedor e automaticamente você vai se sabotar. Então, ao longo do caminho, ou você vai desistir, ou você não vai ser produtivo. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse quinto comportamento. O sexto comportamento é a pessoa que dá desculpa demais. Você vira para ela e fala assim, olha, você tem que fazer X, Y, Z hoje, porque se você fizer, tudo vai melhorar aqui para a gente. E a pessoa fala assim, caramba, meu, mas se eu fizer isso aqui, eu acho que eu vou atrapalhar essa outra coisa que eu estou fazendo aqui. Eu tenho outra prioridade, eu tenho não sei o quê. Ah, eu não posso fazer porque agora eu estou com tempo demais. E aí você vai dando desculpas e não realiza aquela atividade que pode te ajudar ou pode ajudar o seu patrão a ter muito mais resultado. Então, toma muito cuidado para não ser a pessoa que fica dando desculpa. Ah, não vou fazer porque eu não tenho uma caneta. Ah, não vou fazer porque meu computador não sei o quê. Ah, eu não vou fazer por causa disso. Não, cara, senta e faz. Entendeu? Se for prioridade para você, for dar resultado, simplesmente senta e executa, tá? Então, é o que eu estou falando, galera. Aqui a gente está vendo os comportamentos mais destrutivos de todos. Se você só escutar o que eu estou falando e colocar em prática, não tem resultado. Mas se você colocar em prática, eu te garanto que você vai mudar a sua vida todinha, tá? Não só a vida financeira, como profissional, como pessoal, muda tudo. Porque você torna-se uma pessoa que faz muito mais com muito menos. Então, em menos tempo, você executa muito mais e tem muito mais resultado. Aí a gente entra, obviamente, em mais um comportamento, que é aquela pessoa que escuta todo mundo. Tá? O que é a pessoa que escuta todo mundo? É assim, fluxo de informação. Fulano vira para você e fala assim, olha, faz isso que você vai ser mais produtivo. Aí vem outro e fala, faz isso que você vai ser mais produtivo. Aí vem outro e fala, faz isso. E aí você tem aquele monte de coisa e no final você não faz nada. Então você não executa nem o que um fala, nem o que o outro fala, nem o que o outro fala. Você simplesmente pega a informação toda e você fica paralisado. Então você tem que filtrar. Será que essa informação que eu estou recebendo é de uma pessoa que realmente teve resultado com isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Será que o que eu estou escutando desse cara é um cara que na vida pessoal dele, ele aplica o que ele está falando? Aí essa é a segunda que você tem que se perguntar. Terceira, esse cara que está falando comigo, ele tem a vida que eu sempre quis ter? Se você responder sim para as três, escuta só essa pessoa. O Joel, eu tenho um grande amigo que chama Joel Moraes, tá? Vocês devem conhecer ele, mas o Joel fala uma coisa muito importante que é: não aceite conselhos construtivos de uma pessoa que nunca construiu nada na vida. Toma muito cuidado da onde que você está escutando. Então você tem que beber de uma fonte de uma pessoa que aplicou, que teve resultado e que tem o futuro que você quer ter. Se aquele cara ou aquela mulher tem isso, então escuta só ele, ignora todo o resto e executa. Isso é muito, muito importante você ter resultado. Bom, o próximo comportamento, um antes do último, é o inconstante. O que é o inconstante? É o multitarefas. O cara começa uma coisa, para, vai para outra, começa outra, para, vai para outra, começa... Esse cara nunca vai ter resultado. Eu chamo isso de síndrome do objeto brilhante, né? É o cara que, vou fazer isso aqui vai me dar mais dinheiro, aí daqui a pouquinho ele arruma outra coisa que vai dar mais dinheiro, aí ele faz a outra, e isso aqui vai dar mais, e ele larga. O que esse cara vai acontecer? Zero resultado na vida. Ele não vai ter resultado na vida. Eu posso falar isso porque, olha, eu já treinei muita gente. E eu posso te dar certeza do que eu estou falando. Se você não tiver um foco determinado no que você quer conquistar, você não vai conquistar. Eu estou te dizendo com muita propriedade de uma pessoa que saiu do zero e que conquistou o que eu conquistei hoje. Não conquista. Você tem que ter foco e decidir o que você quer. Beleza? Então não seja uma pessoa inconstante. Começou uma atividade? Termina a atividade. É isso. Você não tem que parar ela para fazer outra coisa. Tem que terminar. Então você pega lá o 80-20 que a gente falou. Acordou. O que é mais importante no meu dia? Pega a lista, tem 10 tarefas? Faz 2. Mas faz até terminar. Tá? Tem 10 objetivos na vida? Escolhe um, escolhe no máximo 2, mas eu sempre foco em uma coisa por dia, uma coisa por semana, uma coisa por mês, uma coisa por ano, uma coisa em 5 anos, um objetivo que seja grande. E aí você pega esse dinossauro, né, que é esse objetivo gigante que você tem, e vai quebrando ele em partes. Pega o elefante e quebra em partes. E aí você pega cada parte e você executa ela até você conseguir. É muito mais fácil. Se eu quiser comer, por exemplo, um sanduíche desse tamanho aqui, ó, eu não vou conseguir comer porque ele é muito grande. Mas se eu cortar os pedacinhos e for comendo ele ao longo dos dias, eu vou conseguir comer. Então você tem que entender, você tem que gerenciar para você ter foco em uma coisa de cada vez. É um item por vez. Matou esse item, você vai para o próximo.
E o último comportamento que é destrutivo, que vai te fazer ser um cara procrastinador, é se você é uma pessoa que preocupa demais com o que vai acontecer. Você preocupa demais com o que as pessoas vão falar, você preocupa demais com o que vai acontecer no futuro, e no final você não faz nada. Porque você fica preso ali e você não consegue realmente ter um resultado, porque você está preocupado demais com o que as pessoas vão pensar. Assim, uma coisa que eu falo é, faz o seu e só preocupa com o seu resultado. Beleza? Não preocupa com a pessoa que está te criticando, porque ela não vive a sua vida, ela não sabe o que é melhor para você. Você tem que entender o que é melhor para você. O Bob Proctor, ele tem uma frase que ele fala muito legal, que é o seguinte: o único pré-requisito para você conquistar o que você quiser na vida é você saber exatamente o que você quer. E aí, para saber o que você quer, você tem que se perguntar, né? Se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Mas não eu que minha mãe acha que eu tenho que ser. Não eu que meu pai acha que eu tenho que ser. Não eu que minha família acha que eu tenho que ser. Não eu que meu patrão acha que eu tenho que ser. Se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Então, está na hora de você começar a descobrir que eu é esse e como que você consegue executar totalmente direcionado para esse objetivo. Então, esse aí é o segundo ponto aí da aula de hoje que a gente queria bater aqui agora. Não, e é legal, Cláudio, você está falando sobre isso, você estava falando dos pontos aqui, e para basicamente todos eles que você estava falando, eu estava lembrando de situações de alunos que a gente tem que fazem exatamente essas coisas que você acabou de falar para não fazer, né? É muito comum o pessoal que se preocupa com coisas que não vão acontecer. É verdade. Tipo, né? Pô, mas eu não vou conseguir entender ali, ou se eu for por esse caminho não vai dar certo. E sendo que a fórmula é simples, a gente coloca sempre isso para eles, né? E tem uma situação também que acontece muito, né? Ainda mais nessa área de tecnologia, que tem o fluxo de informação é muito grande, né? Tá acontecendo tudo, né? Tudo muito, muito rápido. E aí a pessoa, às vezes, está trabalhando num outro emprego, está infeliz, mas tem muita vontade, de repente, de ir para a área de programação. Aí a pessoa fala, não, eu vou estudar programação, vou mudar minha vida, eu quero ter sucesso. Aí passa lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. A pessoa, aí você fala, tá, o que você fez? Então, não fiz. Na primeira semana lá eu abri um livro, depois nunca mais fiz nada. Aí assim, a pessoa não tem a constância, né? Não tem aquele foco. Né? Então, assim, se você parasse ali 1 horinha por dia, todo dia, para aprender alguma coisa e aplicar, né? Imagine quanto que essa pessoa não teria andado, né? Em 2, 3, meio ano, né? Então, acho que fica essa dica aí, né? Se você realmente tem vontade, né, de mudar de vida, de realmente querer ganhar dinheiro com isso, aprender mesmo, tem que aplicar, não adianta. O segredo é esse, né? O segredo é arregaçar as mangas e fazer, né? E parar O segredo é mais simples do que as pessoas costumam falar, né? Uma coisa mais simples. E, assim, eu costumo falar muito assim, não subestime o poder da mudança em pouco tempo. Eu sou a prova viva da mudança em pouquíssimo tempo. Os meus alunos também, e eu sempre vejo, né, os meus mentorados, os meus alunos e as pessoas que eu ajudo, como que elas transformam a vida dela em pouco tempo. Então, as pessoas, elas superestimam o segredo. Mas qual que é o segredo? Mas como é que... Mas e aí, eu quero saber. A pessoa veio perguntar mesmo. Mas como é que é? Como é que eu fico rico? Como é que eu fico milionário? E a verdade é, você tem que fazer poucas coisas e fazer todo dia. Então, a execução é o principal ponto. Não tem jeito. Você pode ter um pensamento positivo, se emocionar com ele, ter um envolvimento emocional, é o processo de criação, mas se você não for para a terceira etapa, que é a ação massiva em cima daquela ideia que virou um desejo ardente, nada vai acontecer. Então, você pode pensar, cara, eu quero ser muito rico, eu quero executar, eu quero ser muito bom em programação, eu quero ser, nossa, eu vou ser foda e tal. E aí a pessoa cria um desejo, nossa, eu vou ser o melhor e vou construir, e vou fazer meu software, e vou não sei o quê. Mas se ela não vai lá, botar a mãozinha, né, sentar a bunda na cadeira e executar, nada vai acontecer. Então, a execução massiva todo dia é um ponto primordial que vai ajudar muito a pessoa a ter foco e produtividade. Naquela única coisa, ao longo de um tempo, entendendo que existe um processo, uma lei universal, que é a lei da causa e efeito, e que você tem que semear. Você só vai colher o fruto se você estiver ali realmente fazendo. Senão, não tem como colher o fruto. Não tem almoço grátis. Tem que sentar. Pergunta muito de segredo, né? Qual que é o segredo para resolver? Porque o pessoal quer mesmo aquela resposta pílula mágica. Você fala assim, não, você vai passar um orvalho na orelha de manhã e aí a tua conta vai crescer, você vai render mais. E, cara, o segredo está dentro da própria pessoa. Exatamente. O universo mental é onde começa o processo de criação. Então, a semente da criação do universo, né, você entender qual que é a sua identidade, como o filho do Deus vivo, como uma pessoa que está aqui para governar nessa existência, você nasceu para ser foda, todo mundo que está assistindo aí, você nasceu para ser incrível. Você nasceu para ser uma pessoa que não... Foda mesmo, assim, de governar, de ser líder, de ser uma pessoa que está à frente.
Se isso não está acontecendo, é porque você não está entendendo a sua identidade. Mas se você entende o processo de criação, se você percebe como que eu consigo transformar esse dom, né, que Deus nos deu através ali de Gênesis, explicando exatamente quem nós somos, né, você consegue aplicar no seu dia a dia. Então, é mudando você, transformando você numa pessoa muito melhor, é que você vai conseguir. Então, você tem que ser coerente. Como que você, por exemplo, tem... E aí eu vou próximo tema, a gente fala de rotina de sucesso, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas como que você é uma pessoa que, por exemplo, quer se tornar o melhor programador de todos e você não executa uma coisa simples que você teria que fazer todo dia? Se você realmente não está fazendo. Então, você tem que ter uma rotina coerente com o seu sonho. Né? Então, a ação massiva de uma rotina vai permitir você desenvolver um hábito. E esse hábito é o que vai te impulsionar. E esse aí vai ser o nosso próximo tema aí dentro da apresentação. Deixa eu só dar um depoimento que fala um negócio bem bacana, que na verdade assim, eu sempre apliquei isso para mim. E esses dias, até faz cerca de um mês atrás, eu estava lendo um livro e daí no livro estava escrito justamente em palavras algo que eu sempre fiz na minha vida, assim, que para mim deu muito certo, que é o seguinte, as pessoas, isso vale para quem já trabalha na área de programação, por exemplo, né? Aquelas pessoas que trabalham, mas de repente não estão avançando, né? Fica naquela assim, eu tô tão imerso ali no meu dia a dia, não saio do lugar, eu não consigo evoluir na minha carreira, não consigo, tô patinando aqui, eu queria estar mais à frente, não consigo sair do lugar. E aí falava uma coisa que era o seguinte, você tem que ter o tempo para você fazer o teu trabalho, mas você também tem que ter um tempo no teu dia, né? Você tem que ter uma hora ali de foco para você pensar em você, na tua carreira, né? Então, assim, se você trabalha 8 horas por dia para o teu patrão, trabalha 8 horas por dia para o teu patrão, mas depois você vai trabalhar 2 horas para você, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar uma tecnologia nova, ver lá algo que você realmente acha que vai fazer sentido para o teu futuro e começa a fazer isso todo dia, né? Dali a alguns meses, pô, isso aí vai fazer toda a diferença para você, né? E se você é uma pessoa que gosta da área que você tá, né? E aqui a gente está falando de programação, mas isso eu acho que vale para qualquer área da vida, né? Se você gosta do que você está fazendo ali, para você não vai ser problema nenhum, né? Gastar mais um tempinho do teu dia ali, investir, né? Um tempo para você dar aquela evoluída, né? Fazer um pouco mais, porque quando você está trabalhando numa empresa, eu acho que não é o papel do teu empregador fazer você evoluir, né? Isso está na tua conta. É você que tem essa responsabilidade, né? De falar. Eles não vão chegar e falar assim, nós vamos separa um tempo do seu trabalho agora para você estudar suas coisas aí, para daqui a pouco você ir embora da empresa. Não é isso, né? Então você acha que tem que sentar ali realmente e se você pensa, né, em evoluir, acho que você tem que ter total responsabilidade de fazer isso. É aquele um passinho do dia. Todo dia melhorando um pouquinho. É isso mesmo. Show de bola. Bacana. Então, pessoal, vamos pegar o gancho aí, vamos falar da rotina de sucesso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: sustente a disciplina até criar hábitos que sejam coerentes com seus sonhos, e aí tudo se torna mais fácil. Então, você tem que entender que o princípio geral de tudo é isso que você falou, é você melhorar quem você é. E você tem que ter um tempo de qualidade para promover dentro da sua vida uma rotina que seja uma rotina vencedora. Então, lá no livro do Gary Keller, por exemplo, ele fala muito sobre disciplina, né? Que é difícil você acordar e todo dia eu acordo motivado. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me tornar uma pessoa que vou ter mais energia durante o dia? E isso está associado aos hábitos que você cria. Então, ele fala, tem vários estudos sobre hábitos, tá? Mas eu quero que vocês desconsiderem os estudos de autoajuda. Vamos para a parte científica. Eu, Claudio, sou um cara que gosta muito de ciência. Então, tudo que eu falo é baseado em neurociência. Existe um estudo que foi feito comprovando que você precisa de um tempo médio de 66 dias para criar hábitos que não sejam tão complexos. Se a complexidade aumentar, vão ser mais dias. Se for menor, vão ser menos dias, tá bom? E isso é importante você entender. Você não vai mudar um hábito em 21 dias, tá? Você vai ter que ter mais tempo para você mudar. Mas qual que é o princípio da produtividade? É você fazer pequenas coisas, mas fazer todo dia. Então, por exemplo, você quer ter mais energia ao longo do seu dia para você ser mais produtivo? Será que você está se alimentando de uma maneira adequada? Será que você está fazendo uma atividade física? Será que você está organizando o seu ambiente para ele ser um ambiente mais organizado? Então, assim, pequenos pontos ao longo do seu dia vão modificar os seus resultados em nível de produtividade e foco. Então,
você tem que cuidar de você primeiro para você conseguir, né, refletir através do espelho isso nos seus negócios, no seu emprego, no seu profissional. Então, primeiro é isso que você falou mesmo, de se cuidar de você, tirar um tempo de qualidade para você e entender que a forma que você leva o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, ou seja, se você é uma pessoa que não tem tempo de qualidade com Deus, se você é uma pessoa que só quer saber de trabalho, workaholic, esquece todo o restante, não tem uma qualidade com sua família, não cuida do seu corpo, não tem amizades, não tira um tempo para você relaxar, entendeu? Aquele cara só quer saber de trabalho, então, às vezes só quer saber o que vai acontecer com você. Você vai externalizar tudo isso aí na sua produtividade de foco. Então, você vai ter menos energia, sua memória não vai funcionar tão bem, seus níveis de oxigenação vão diminuir, isso vai afetar toda a sua parte de memorização, de crescimento. Então, você vai atrapalhar o processo. Então, você tem que entender que a rotina, na verdade, criar um hábito, por exemplo, como uma leitura diária, acordar mais cedo, existem diversos benefícios de coisas que você pode fazer. Mas tem coisas que são básicas. Tem 5 coisas que eu costumo falar que são muito importantes ter resultado com produtividade. Que é você beber água, porque é uma coisa assim tão básica, e eu vejo uma parte das pessoas não fazendo. Você fazer uma atividade física todo dia, mesmo que seja 30 minutos, tá bom? Você ler um livro, ou ler algumas páginas de alguma coisa, ou estudar alguma matéria todo dia, diariamente você está ali fazendo, beleza? Você pegar um pouco de sol, sair um pouco do seu ambiente, para você poder realmente ter contato, você pegar uma vitamina D, para você começar ali a ter contato com coisas externas, beleza? E o 5º passo é você desenvolver algum hábito, 1 ou 2, que estejam diretamente ligados àquela habilidade que é a mais importante para você, é o 80-20. Então, qual o hábito que eu posso desenvolver em cima do meu objetivo, que eu posso fazer todo dia? Por exemplo, um copywriter, eu falo da minha indústria, precisa entender. Um copywriter, ele lê uma copy todo dia. Tá? Se você for um cara que constrói página, você está ali fazendo isso todo dia. Se você for um escritor, você está escrevendo todo dia. Então, você tem que ter 1 ou 2 hábitos que estejam associados à área que você está atuando. Então, você pega o que você quer, o seu objetivo, e cria um hábito de fazer todo dia uma única coisa que vai dar resultado no longo prazo. Então, essa somatória de hábitos é o que vai gerar um crescimento assim disruptivo através de uma coisa que chama ciclo do exponencial, que assim, é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender como que a distribuição e como o crescimento acontece. Então, a pessoa acha que é linear, ela acha que você está aqui e aí você vai crescendo assim, né? De forma linear, mas não é. Você cresce de forma exponencial. Se vocês querem entender o que eu estou falando, é só vocês procurarem a fortuna do Warren Buffett ao longo de toda a sua vida. E vocês vão entender o que é o ciclo exponencial. A lei da causa e efeito, ela funciona de forma exponencial. Por isso que você não vê os resultados do que você está fazendo. Quando você planta, vou dar um exemplo assim, concreto na vida real. Você vai plantar uma semente. Quando você planta ela e você olha, não tem nada ali. Só que essa semente, ela está ali, ela está germinando. Aí você vai regando todo dia, você vai dando amor, vai dando carinho para ela, e ela vai crescendo. E demora um tempo para ela começar a crescer. Mas quando ela começa a crescer, parece que ela cresce de uma vez, né? Assim, olha para os seus filhos, eles estão pequenininhos, e de uma hora para outra, cresce. Por quê? Porque existe uma lei universal chamada de lei da causa e efeito. Então, entenda que cada momentinho do seu dia ali, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que você dedica a uma atividade que aparentemente parece ser simples demais, no longo prazo vai produzir o ciclo exponencial e é ali que está o crescimento, é ali que está o desenvolvimento. Então, eu, Cláudio, por exemplo, fui um cara que no momento que eu comecei a minha mudança, né, com toda a minha tragédia, com toda a dificuldade que eu tinha, eu passei a ler todos os dias. E hoje vocês estão vendo aí, eu sou um cara que leio bastante. E vocês não têm noção de como que isso me ajudou, assim, dentro das minhas empresas, da minha carreira, da minha construção, da minha fortuna pessoal, de tudo que eu faço na minha vida. É muito, muito impressionante o poder do simples. Então, não ignore o básico e tenha uma rotina que realmente vai te levar ali para crescer cada vez mais. Esse é o segredo, né, cara? Não parar nunca. Para o pessoal que está programando e está vendo aí, o pessoal às vezes se bate, né? Falando, pô, não consigo fazer um projeto inteiro do zero. Sendo que o começo é muito antes disso. O primeiro passo que você vai ter que dar é muito menor do que isso. Às vezes perguntam se eu começo com projeto ou se eu começo com exercício. Você só vai chegar em projeto depois que você já tiver mastery em exercícios. Então, exercícios começa com os mais simples, depois você vai para os médios, né?
um exercício por dia, uma aula que você assista por dia, um código que você tenta escrever por dia, ao longo de 1 ano, 2, vai colocar você onde você, né, quer senão chegar. tá que nem o Claudio falou do futurista lá, né? Que fala, não vou começar porque, nossa, olha que negócio complexo. Eu já não vou conseguir chegar nessa parte, não vou nem começar já para não ter problema. Já desiste. Desiste antes de começar. E é bem isso mesmo. É o básico, pessoal. Não subestime o poder do básico, tá bom? Não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro, não existe fórmula mágica para ter sucesso. O que você tem que fazer é o que você tem que ser feito todo dia. Você tem um momento para viver, é o agora. Então, dê o seu melhor no agora, que o futuro vai estar, com certeza, organizado para você ter os melhores resultados. E aí, obviamente, né, a gente entra no último ponto, que é como manter a consistência e o pensamento positivo, mesmo diante das dificuldades. Né? E a gente olha, né, para tudo que está acontecendo, para essa pandemia, e eu sei que o cenário pode parecer, por que pode parecer? Eu vou explicar. Pode parecer muito ruim para você, mas na verdade é um cenário de grandes oportunidades. Só para vocês terem uma ideia, dentro das nossas empresas aqui, o nosso mercado, a gente aumentou o nosso faturamento em quase 200%. Vocês terem noção de como que essa pandemia foi positiva. E o que você tem que fazer? Você tem que entender que o pensamento positivo, como eu já falei, é a semente, é onde está ali, ó, o começo do processo de criação. Então, ele vai influenciar toda a sua escala exponencial. Se você começa com um pensamento negativo, você estragou o seu resultado exponencial. Você vai ter um exponencial, mas você vai ter ele para baixo. Você vai ter ele negativo. É por isso que tem pessoas que quebram, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoa que, desestrutura, que se mata. Por quê? Porque ela começou o ciclo exponencial e ele vai acontecer porque é uma lei universal. Ele acontece por bem e ela acontece por mal. Ou você vai ganhar muito dinheiro e vai, conquistar tudo que você quer, um emprego bom, não sei qual que é o seu objetivo. Depende do seu objetivo, tá bom? Seu objetivo talvez pode ser ganhar 10 mil reais e ter um emprego legal. E aí tá tudo bem, não tem nada errado, não. Só estou dizendo para você que o seu objetivo, qual ele seja, só vai acontecer quando você atingir o ciclo do exponencial. Então, entenda que se você começa o processo com negativo, você terá negativo. Se você começa com positivo, você terá positivo. Então, você olha para a mídia. O que a mídia fala com você? Tá todo mundo desempregado. Hoje mesmo, esse é um negócio bem legal, porque eu estava dando uma aula explicando o ciclo exponencial, foi uma aula de 4 horas para os meus alunos, e eu estava explicando o ciclo exponencial para eles. E aí, hoje de manhã, eu entrei, né, para poder buscar dados empíricos, né, do que eu estava falando, e aí eu encontrei várias reportagens de grandes veículos de mídia, e aí, lá dentro da Globo.com, que é um veículo de mídia um pouco sensacionalista, mas eu quero só citar só para vocês entenderem, eu entrei lá dentro desse veículo de mídia, e aí tinha lá falando assim, quer ver? Deixa eu até pegar essa reportagem para vocês. Ela fala exatamente assim, ó. Eu mandei para os meus alunos hoje. Vou pegar aqui. Olha só, eram duas reportagens, tá? E aí a reportagem falava o seguinte, não sei se vai dar para ler não, mas acho que vai ficar, eu vou ler aqui. Patrimônio, ó, primeira reportagem. OIT diz que a América Latina atingiu o recorde de 41 milhões de pessoas desempregadas. Primeira reportagem que eu peguei. No mesmo veículo, eu peguei outra, né? Que era o seguinte: o patrimônio dos super ricos brasileiros cresce 34 bilhões durante a pandemia. E aí você pega uma informação que diz que quase todo mundo está desempregado e uma informação que diz que muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro. Em qual delas que você quer acreditar? Na informação que diz que você vai ser desempregado porque a pandemia está acontecendo, ou na informação que diz que muitas pessoas estão ficando ricas e estão ganhando muito mais dinheiro? Eu estou te dando o exemplo da minha empresa aqui para vocês. E aí, qual que vocês preferem acreditar? Se você opta por ou deixar entrar na sua mente esse tipo de informação negativa, você está programando a sua mente subconsciente para acreditar que você vai ter exatamente essa realidade. Então, tem uma frase que eu falo muito, que é assim, eu falo com os meus alunos, tá? Não importa o que é verdade. Só o que você acredita é verdade. Porque se você colocar uma ação massiva, vai se tornar verdade. Então é tão importante que eu vou falar de novo. Não importa o que é verdade, só o que você acredita é verdade. Porque se você colocar uma ação massiva, ela vai se tornar verdade. O que eu quero dizer com isso é, ignore tudo que está acontecendo e só deixe entrar informações positivas. Quando você está num ambiente positivo, tudo é mais fácil. Então, por exemplo, se você está num ambiente que as pessoas performam, que as pessoas têm resultado, que as pessoas querem crescimento, você vai crescer e vai ter resultado porque você está naquele ambiente. Agora, se você é uma pessoa que se vitimiza, que não assume a responsabilidade e que acredita que a culpa é do governo, que a culpa é da imprensa, que a culpa é de tudo que está acontecendo, você vai internalizar isso e você não vai ter resultado, acredita em mim. Eu já fui um cara fracassado.
Eu posso te falar, lá atrás eu não tinha resultado, porque eu era vitimista, eu colocava a culpa em outras pessoas, mas a partir do momento que eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, eu mudei a minha vida. E não só financeira, eu mudo hoje a vida das pessoas que trabalham para mim, ó, você vê. Eu tenho várias pessoas trabalhando em várias minhas empresas que têm famílias, que estão alimentando famílias, e eu estou ajudando pessoas a crescerem cada vez mais, mais, mais e mais. Então você tem que ter esse pensamento dentro de você. Em quem que você quer acreditar? Em quem está performando bem ou em quem está lá na mediocridade? Tá? E não tem nada errado com a mediocridade. Mediocridade é ser médio. Só que você tem que ter coerência. Se você quer ser grande, você não pode ser medíocre. Tá? Não tem nada errado em você querer ser medíocre, mas você tem que ter coerência. Então, o seu objetivo tem que ser coerente com o que você quer. Se você quer ser grande, quer ganhar dinheiro, quer prosperar, quer ser um programador foda, quer montar sua empresa, sei lá qual é o seu objetivo, entenda que você tem que ser coerente com ele. Então, não alimente a sua mente com um pensamento negativo, porque isso vai atrapalhar todo o seu processo exponencial e isso vai afetar diretamente a sua produtividade e o seu foco. E basicamente, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Já estão atingindo o tempo aí. Eu quis me tranquilo, a gente sabe que o tempo é escasso, né? E até você comentou, né, só para, pelo menos, minha consideração final aqui, sobre por que os pobres ali, por que uma parcela da população está cada vez mais desempregada por causa da pandemia, que você já pode associar da forma como você falou, que os ricos estão mais ricos. Então, tem muita gente que já está com aquele pensamento vitimista, falando, não, mas é que, pô, o rico ele tem grana, a grana se multiplica sozinho, né? Então, não vai dar certo para mim. Quando, na verdade, são as pessoas que estão empregando pessoas, aumentando aí, visando oportunidades nessa pandemia. Por que você em casa também não visa um pouco dessa oportunidade, já que você está um pouco mais em casa, organiza um pouco mais seu horário para fazer o seu trabalho, o home office, e aproveitar que você não tem mais que perder 1 hora no trânsito para ir, 1 para voltar. Pega essas 2 horas, dedica 1 para você dar aquele passinho, a outra vai ver uma série depois no Netflix, não tem problema, desde que você faça aquela coisa. Agora, não se acomode em casa, falando, agora tem um tempo a mais para não fazer nada. Tem mais tempo para comer. Tem mais tempo para comer. Use isso a seu favor. Então, essa é a minha consideração final. Vou passar para o Carlão aqui, depois para você, Claudião, para a gente fechar, tá? Desde já agradeço a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Esse toque, tenho certeza que vai ser muito positivo para a galera. Vai lá, Carlão. Show de bola, na verdade, tudo isso que o Claudio falou, acho que é muito importante e na verdade, a gente vê muito, né, nessa área de programação, né, as pessoas dando desculpas a todo momento, né, falando que tudo sempre é muito difícil, é muito complexo, mas é que, eu não sei, parece que as pessoas já querem começar já do final, então... e a gente costuma falar muito isso aqui, porque às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, eu quero ser um programador igual você, mas será que eu consigo, né? Fica naquela dúvida, né? E a gente costuma falar para as pessoas que, na verdade, a única diferença da gente para essas pessoas é que a gente começou antes, né? A gente começou lá atrás fazendo o que elas têm que começar a fazer agora, né? Então, um pouquinho a cada dia, vai evoluindo, né? E com objetivo, né? Tem que ter um objetivo, traça a tua meta, define o que você quer para a tua vida e vai, né? Tem que seguir em frente, porque não vai cair do céu, né? Não vai acontecer nada automaticamente, né? E não existe, como você falou, né, Cláudio? Não existe o grande segredo, né? A bala de prata. Né? Na verdade, as pessoas, elas acham que a gente fala assim, tem que fazer uma coisinha simples todo dia, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, que bobo isso, mas assim, ninguém faz isso, né? As pessoas pensam... E é por isso que não tem os resultados, né? Porque as pessoas, elas subestimam muito o poder do básico e do simples. Mas o básico e o simples bem feito é o que dá o resultado no longo prazo. Então, por exemplo, vocês hoje, né, depois de muitos anos fazendo o básico e o simples, se tornaram especialistas, se tornaram referências no seu mercado. Assim como eu também, comecei fazendo o básico e simples, mas fiz durante muito tempo para me tornar uma referência no meu mercado. Então, é entender que o ciclo do exponencial ele vai acontecer ao longo de um tempo. Precisa de uma causa para haver um efeito. E para você exponenciar isso, ou seja, para você fazer a coisa realmente funcionar, vai demorar um certo tempo para acontecer, não é do dia para a noite. Então, a pessoa tem que entender que isso vai acontecer, tem que entender que ela precisa passar pelo processo e diminuir essa ansiedade de querer o resultado rápido demais. Galera, o jogo é do longo prazo, mas no longo prazo, poucas pessoas chegam, e as que chegam colhem os frutos. Então, entenda que você só vai colher lá no final, beleza? Fechou então, Cláudio. Deixa eu encerrar. Quero indicar os livros aqui para a galera também, que eu esqueci de falar, tô bem vendo o slide. Manda bala. Pessoal, tem 3 livros que eu quero indicar para vocês, tá? O primeiro é A Única Coisa, do Gary Keller. Eu acho que é um dos livros mais importantes que eu li. Inclusive, quem me recomendou foi o próprio Joel. Ele recomendou quando a gente fez uma formação de hipnose lá pela Omni.
e a gente estava na mesma sala e ele recomendou esse livro. É um livro muito, muito importante. É um livro que vai ajudar você a ter muito mais foco e produtividade. Tem um livro chamado Relentless, que é esse livro aqui, ó, muito importante, do Kobe Bryant, que vai mostrar para vocês o comportamento realmente de uma pessoa de sucesso. Isso vai ajudar muito vocês a ter uma rotina que vai intensificar, que vai, né, deixar vocês cada vez mais confortáveis para atingir esses resultados. E tem um livro que chama Overachievement. É do John Elliott, e é um livro que fala como você conquista mais coisas com menos esforço. Então, esses são os 3 livros, tá? 2 deles são em inglês. Eu sei que vai ter muita gente que, Cláudio, mas o livro é em inglês, eu não consigo ler. Então, coloque no Google Tradutor. Hoje em dia a gente consegue traduzir até PDF, então é bem simples, tá bom, galera? E aí vocês vão ler lá e vão aprender. E eu deixo aqui também as minhas redes sociais para vocês, tá bom? Tem aí o meu @ClaudiTorinho, que é o meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, pode mandar um direct por lá, é bem tranquilo. Deixa aqui também um e-mail da minha empresa pessoal, que é o Instituto Cláudio Torinho de Treinamento. Você pode, se precisar tirar alguma dúvida, também pode mandar um e-mail para lá, que é o suporte@claudiotorinho.com.br. E também queria, só para finalizar, agradecer, né, aqui o convite que vocês estão me dando e, ao mesmo tempo, permitir que vocês possam crescer cada vez mais. Então, eu vou deixar aqui para vocês também de presente, para quem está na formação Master Developer, um curso de produtividade para vocês intensificarem os estudos. Mas lembre, galera, que, obviamente, você só vai conseguir melhorar e crescer cada vez mais se você aplicar o que está lá dentro. Então, vai ser um material de apoio, vai te ajudar demais, mas não se esqueça que você tem que aplicar os conceitos que estão lá. E lá dentro do curso a gente vai falar em nível mais profundo. E é isso aí, tamo junto. Pode me mandar um direct lá que eu vou ficar super feliz de receber. Fechou então, Cláudio. Muito obrigado aí pela participação, pelo curso que você ofertou também gratuitamente aí para o pessoal da Master Developer, né, para poder focar aí nas suas prioridades e tudo mais. Feito, cara. Beleza, Márcio, show de bola. Obrigadão, Cláudio. Deixa eu encerrar aqui a gravação então.